O assunto de hoje é exatamente a conexão com a espiritualidade superior. São os milagres da nossa vida. E é muito comum, a gente utiliza a palavra milagre com as mais diferentes acepções. Então, acabou desnaturando um pouco o significado da palavra. Milagre, por exemplo, uma pessoa telefona e faz muito tempo que a gente não fala com ela, a gente conversa assim: puxa, que legal, você me ligou, mas que milagre é esse? Porque é uma coisa que é tão excepcional, acontece de tanto em tanto tempo, ou não acontece, que quando acontece a gente chama de milagre. Milagre também os médicos utilizam quando um paciente demonstra uma reação que eles já tinham dado por caso perdido. Então, quando eles olham para a situação de um paciente que eles acreditavam que estava condenado, e esse paciente reage e melhora, por exemplo, saindo de um coma de muitos meses, às vezes anos, ou de uma situação completamente adversa, o médico fala: olha, houve um milagre. Ou seja, independente desse médico acreditar em Deus ou não acreditar em Deus, ele está dizendo que aquela reação, que aquela cura, aquela melhora não tem explicação do ponto de vista clínico. Aí nós temos também outras acepções de milagre. Milagre como algo que fere as leis da natureza. E essa é a acepção mais comum. Então, quando a gente pensa em milagre, nós que somos ocidentais, né, o Brasil está no Ocidente, nós que fazemos parte de uma cultura judaico-cristã, nós temos bastante arraigados na nossa cabeça a questão do milagre vinculado com os fenômenos que nós encontramos na Bíblia. Então, por exemplo, Moisés e Elias foram homens considerados grandes fazedores de milagres. Moisés, então, nos dá assim inúmeros exemplos de, através desse profeta, a intervenção divina. Um dos mais interessantes, além de todas aquelas pragas do Egito, por exemplo, transformar as águas do Egito toda em sangue, ou a praga dos gafanhotos, o céu ficar escuro durante dias e dias consecutivos, a morte só dos primogênitos dos egípcios, né, a infestação de piolhos e a chuva de granizos, de uma forma encadeada, através de uma promessa de que aquilo não aconteceria se o povo hebreu não fosse libertado para louvar o Deus dele fora do Egito. Então tudo isso é tomado como milagre, principalmente quando o mar Vermelho ele se divide para a passagem dos hebreus e se fecha na hora da passagem dos egípcios. Nós temos também um grande profeta da antiguidade, Elias, também um homem muito poderoso em feitos, em obras, né? Elias é associado à ressurreição de pessoa que até então estava considerada perdida, o filho de uma viúva, né? Elias multiplica também os alimentos. Elias, ele faz chover fogo do céu e consome a oferenda para Yahvé, o Deus hebreu, e também ele faz descer fogo do céu para consumir os soldados que iam prendê-lo mais de uma vez. Aí nós temos também o discípulo de Elias, Eliseu, que ajuda um homem que havia perdido um machado que ele tinha pego emprestado, e esse machado escapa das mãos dele e cai no rio, e Eliseu faz com que o machado, que a parte, né, da lâmina é toda de ferro, ele faz com que esse machado flutue e o homem possa pegar um instrumento e devolver depois ao dono de direito. Aí nós temos também no Novo Testamento inúmeros milagres, particularmente Jesus, a manifestação de Jesus no mundo é acompanhada de narrativas excepcionais. O próprio nascimento virginal que nós encontramos nos evangelhos de Mateus e de Lucas, por conta de uma intervenção divina em uma virgem, aquilo seria
um milagre excepcional, a ressurreição de Jesus após a sua morte, do jeito que é narrado nos evangelhos. Nós temos também, por exemplo, a questão da multiplicação dos pães e peixes, ele andar sobre as águas, acalmar a tempestade. Tudo isso são intervenções divinas por homens santos, né? Homens de Deus. Santo significa separado. E separado por quem? Separado por Deus. Então, Deus agindo no mundo, ele derrogando as suas próprias leis para que esses milagres, para que essas atividades, de forma excepcional, ocorressem. Da mesma forma, acontecem os milagres na igreja primitiva, muitos são atribuídos a Pedro, muitos são atribuídos a Paulo. A Idade Média, então, ela é rica em manifestações milagrosas dos santos católicos. E, conforme vai chegando depois da Renascença, do Iluminismo, nós vamos vendo que essa visão miraculosa ela vai caindo em descrédito. Porque os homens, a gente tem que lembrar, né, que os homens passam a ser o centro do estudo e não mais Deus. Se até, por exemplo, na Idade Média foi caracterizado um mundo teocêntrico, ou seja, um mundo que o centro das atenções, o centro dos estudos, o centro da vida é Deus, a partir da Renascença nós temos o antropocentrismo, ser humano como centro de todos esses estudos, de todas essas divagações. Então, quando chega mais ou menos na época de Kardec, já está consolidado que milagre não existe. E um contemporâneo de Kardec, que escreve um livro muito interessante sobre a vida de Jesus, um estudioso da Bíblia, um estudioso das letras hebraico-aramaicas, né, da teologia antiga, chamado Ernest Renan. Ele escreve um livro chamado A Vida de Jesus, e ele diz assim, olha, milagre não existe porque a gente não vê milagres. E, curiosamente, outros tantos pensadores vão dizer que os milagres, eles são sobrenaturais. Se eles são sobrenaturais, eles não estão na natureza. Portanto, se estão na natureza, não são milagres. Se não estão na natureza, eles não ocorrem. Porque estaria no reino do mito, ou reino da crença. Mesmo as pessoas que estudam Jesus do ponto de vista histórico, elas não consideram que Jesus fazia milagres, mas que as pessoas acreditavam que ele fazia milagres. Então você tira o foco do fato e coloca o foco no observador. Não é se o fato aconteceu ou deixou de acontecer, mas é como as pessoas percebiam o fato. Então, por exemplo, no caso que ele ressuscita a filha do chefe da sinagoga, né, a filha de Jairo, que ela é chamada de Talita, menina, por Jesus. Então aquela menina havia morrido e Jesus diz que ela só dorme e ele dá um comando para que ela se levante, ela se levanta. Então, do ponto de vista histórico, não se discute se a menina estava morta e retornou à vida. O que se discute é como as pessoas interpretaram o fato dessa menina estava mal, né, aparentemente morta, segundo a visão da ciência, e retorna à vida. E aí nós temos, por exemplo, na Idade Média, a visão de Santo Agostinho, que dizia que os milagres são fatos que nós humanos não entendemos, porque eles são ocultos por Deus. Existem leis, existem causas, mas desconhecidas por nós, mas conhecidas por Deus. São Tomás de Aquino vai dizer que milagre é uma intervenção primária de Deus na vida, de Deus na vida das pessoas, e não uma intervenção secundária, ou seja, Deus agindo através das pessoas para que as coisas acontecessem. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que é citada até na Revista Espírita de 1863. Um homem é um artesão, ele trabalha com madeira, é um marceneiro, e a sua oficina tem um acidente, ela é consumida pelo fogo. E esse homem entra em desespero, a notícia desse incêndio vai para os jornais, e é noticiado que ele perdeu tudo, que ele estava totalmente desesperado. 3 dias depois,
chegam carroças levando tanto ferramentas quanto madeira para esse homem de um doador anônimo. Então, isso, para esse homem, foi um milagre. Mas do ponto de vista de Santo Tomás de Aquino, não seria. Porque seria, mesmo Deus inspirando o coração daquela pessoa para doar aquele material para aquele artesão desesperado, falido, não seria um milagre, porque Deus agiu através de uma pessoa, né? E essa pessoa agiu através de leis naturais. Esse homem tinha dinheiro, ele não criou a madeira, ele comprou a madeira, ela não se materializou na oficina daquele marceneiro, ela foi levada de carroça, então nada disso configuraria um milagre. O milagre seria exatamente se Deus fizesse se materializar a madeira e os instrumentos na oficina daquele homem. Essa é a visão de São Tomás de Aquino. E como o Espiritismo vê os milagres? E interessante porque entre os ataques que eram feitos ao Espiritismo, numa época pós-iluminista, numa época racional, positivista, as pessoas diziam que o Espiritismo queria retornar com o milagroso, queria retornar com o sobrenatural. E aí Kardec colocava da seguinte forma: o Espiritismo nunca pretendeu fazer milagres. O Espiritismo como uma ciência do mundo espiritual. Muito ao contrário, ele não entende que nada é sobrenatural. Ele quer mostrar que as atitudes, as atividades dos espíritos nas nossas vidas, elas seguem leis que até então eram desconhecidas. Mas com a doutrina espírita, essas leis se tornam conhecidas, se tornam estudáveis pelas pessoas. Então, o Espiritismo, ele não trata com o sobrenatural. O Espiritismo, ele não trata com milagres. O Espiritismo trata com a ação dos espíritos. E essa ação pode ser estudada através dos seus efeitos. Então, por exemplo, quando o espírito, e na época de Kardec era muito comum a manifestação dos espíritos através de movimento de objetos, principalmente o objeto mais comum de uma casa, onde as pessoas se sentam à volta dele para conversar, que é a mesa, então batidas na mesa, essa mesa se mexer de forma não vista, não percebida por ação humana, mas por um fato extraordinário. A mesa se mexer do ponto de vista do observador, sozinha. Essa mesa, para as pessoas que estão olhando, agiria de forma milagrosa. Mas para nós espíritas, ela se moveria através da ação dos fluidos, de pessoas que têm esse fluido em abundância, que são os médiums, essa substância chamada ectoplasma. Então é uma substância própria de quem tem um corpo físico, um corpo de carne e osso, não é dos espíritos, é de quem possui um corpo de carne e osso, dos encarnados, e eles conseguem produzir esse ectoplasma. Os médiums de efeitos físicos, produziriam esse ectoplasma em grande abundância, e os espíritos, através dos seus corpos perispirituais, utilizariam esse ectoplasma para impregnar a mesa dessa substância e, em pensamento, ligado a esse ectoplasma, fazer com que a mesa se movesse ou que a mesa se dilatasse, que ela fizesse ruídos, que ela desse batidas. Então, tudo isso é explicado não de forma sobrenatural, mas de forma natural. E aí é um detalhe muito importante, porque para várias religiões, se não para todas elas, excetuando a doutrina espírita, a ação dessas forças, por exemplo, a ação de espíritos dos chamados mortos, seria um fato sobrenatural. No Espiritismo, não. O Espiritismo, ele nos diz que a ação dessas forças, elas são ações humanas, porque nós, seres humanos, estando encarnados, nós somos almas. E sendo almas, quando o nosso corpo morre, nós nos desligamos do nosso corpo físico, nós voltamos a sermos almas livres, ou seja,
espíritos, que na definição do espiritismo, o espírito, quando se liga ao corpo físico, ali ele é uma alma. Quando ele se desliga do corpo físico, ele volta a ser espírito. É só uma questão de nomenclatura, porque a essência é a mesma. O que muda é estar ligado com o corpo ou desligado, em definitivo, desse corpo. Então, se nós somos seres espirituais num corpo de carne e atuamos na matéria, porque somos espíritos encarnados e o corpo é matéria, então, se somos espíritos atuando num corpo biológico, por que não, sendo espíritos com condições especiais, mesmo não possuindo mais o corpo, porque o corpo ficou no cemitério, o corpo morreu, mas o espírito permanece, em situações excepcionais, porque, ou situações, melhor dizendo, especiais, esse espírito não pode agir na matéria. Se é o mesmo espírito que agia enquanto encarnado, que agora age enquanto desencarnado, nós estamos falando de um espírito que está na natureza. Portanto, nenhum fenômeno espírita, por mais interessante que seja, por mais fantástico, por mais que chame a atenção, ele não é um fenômeno sobrenatural, porque é um fenômeno que está na natureza. Então, nós no Espiritismo não temos seres sobrenaturais, nós temos seres naturais. Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, Bezerra de Menezes desencarnado, todos esses espíritos, os espíritos obsessores, os espíritos suicidas, não são seres fora da natureza. São seres que fazem parte do mundo, mas de um mundo que não nos é possível verificar através dos nossos sentidos, o que não é nenhuma excepcionalidade. Por exemplo, a maior parte do universo é feita de uma matéria chamada matéria escura. Essa matéria é que dá a cola, a liga, para que os corpos celestes eles não se desintegrem, as galáxias não se dissolvam. Não é só a massa que dá a gravidade, também a matéria escura. E a matéria escura, ela não é percebida por nenhum dos sentidos humanos e ela também não é percebida por nenhum dos nossos instrumentos. E ela é mais ou menos entre 80% e 90% de tudo que há no universo. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma noite estrelada, que vê aqueles milhões e milhões e milhões de astros, aquilo ali é 10, 15, no máximo 20% do que existe no universo. A grande parte do universo não é percebida por nenhum sentido humano e não é percebida por nenhum instrumento, matéria escura. Então, quando nós falamos dos espíritos, o fato deles não serem percebidos pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, o fato de nós não podermos, em situações ordinárias, normais, fotografar um espírito ou gravar a voz de um espírito, como a gente poderia fazer com uma pessoa, não significa que os espíritos não existem. Significa simplesmente que eles existem de uma forma que está oculta para os nossos sentidos, oculta para os nossos instrumentos, mas ainda assim são espíritos que estão na natureza. Se os espíritos estão na natureza e eles agem no mundo, a ação também desses espíritos, de forma nenhuma, vai ser uma ação excepcional, extraordinária, sobrenatural. Kardec também coloca que uma das características do milagre, isso está no livro chamado A Gênese, de Allan Kardec, que foi o último livro que ele escreveu antes de desencarnar. Quando Kardec fala sobre os milagres, e ele dedica um capítulo inteiro aos milagres nesse livro chamado A Gênese, Kardec nos diz que uma das características do milagre é sua excepcionalidade.
Então, quando nós contamos a história de Eliseu, que fez um machado de ferro flutuar de um fundo do rio para a superfície, se todo mundo que jogasse um martelo, um machado, né, uma bigorna no rio, no mar, e fosse possível flutuar esse objeto, seria um fato corriqueiro da vida. Não seria um milagre. Se todas as pessoas andassem sobre as águas, se todas as pessoas multiplicassem pães, peixes, hambúrguer, salada, não seria milagre. Porque seria um fato trivial, seria um fato ordinário. E o milagre, ele é algo extraordinário. Ele é algo, os gregos chamavam de dinamis. É alguma coisa maravilhosa, alguma coisa de poder, alguma coisa que fere a nossa rotina. Então, isso seriam fatos miraculosos. Se todo machado flutuasse na água, não haveria milagre. O milagre, ele está na proporção da sua excepcionalidade. O Mar Vermelho só se abriu uma única vez. Até que, onde nós sabemos, não houve a repetição disso. A multiplicação de pães e peixes, mesmo que existam duas narrativas no Evangelho de Marcos, que é copiado por Mateus também, 2 vezes existe o milagre da multiplicação de pães e peixes. Aqueles que estudam a Bíblia dizem que provavelmente é uma narrativa que foi reescrita, mas o fato aconteceu uma vez só. Então, as pessoas não multiplicam pães e peixes todos os dias de acordo com as suas vontades. Então, a excepcionalidade faz o milagre. No Espiritismo, não existe excepcionalidade, porque os espíritos, eles estão na nossa volta, eles estão na nossa vida. Eles agem o tempo todo conosco. Eles são os emissários de Deus. Então, Deus se manifesta no mundo através das pessoas, sejam pessoas encarnadas, sejam pessoas desencarnadas. Então, uma reunião mediúnica, se um espírito se manifestasse uma única vez por um médium, seria um milagre, seria um fato excepcional. Mas a partir do momento que espíritos se manifestam todas as vezes nas reuniões mediúnicas, todas as vezes, a gente quer dizer a maior parte das vezes, sempre pelos médiums. Existe uma rotina, às vezes com horário, com dia, com local. Então a gente não pode dizer que é milagre. Por exemplo, na sala de tratamento físico e espiritual, onde através do passe magnético e do passe espiritual, através da ação dos fluidos dos médiums com os fluidos da espiritualidade, as pessoas conseguem alívio e mesmo cura para suas doenças de ordem física. Se isso acontece de forma repetida, não é milagre. E se existe uma causa que pode ser rastreada, se existe uma técnica utilizada, e essa técnica pode ser repetida, não é milagre. Por isso que no Espiritismo, nós não fazemos milagres. Por mais excepcional que seja o fenômeno. Por mais que aquilo nos chame a atenção, por mais que aquilo seja assim impressionante. No sentido, por exemplo, do latim da palavra mirabile, maravilhoso. Por mais maravilhoso que seja, o Espiritismo não é nem sobrenatural, nem milagroso. Porque pode ser repetido em situações semelhantes, porque as pessoas podem verificar, rastrear como aquilo se deu e entender o processo. Lembremos que na antiguidade, por exemplo, um eclipse solar seria visto como um milagre. Mas a partir do momento que a gente entende o processo do eclipse, não tem nada de miraculoso nisso. A partir do momento que a gente sabe o que é um cometa, o cometa não traz nem presságios positivos,
e nem presságios negativos, como as pessoas da antiguidade acreditavam. Contudo, a gente tem que separar milagres nesse sentido de uma ação direta de Deus rompendo as leis que nós conhecemos, derrogando as leis. No Espiritismo, nós entendemos que, pelo menos no meio espírita, isso não acontece. Se Deus quiser romper as leis dele, ele tem poder para isso, e se ele tiver vontade, ok. Mas o verdadeiro poder de Deus está em ter leis perfeitas e não romper as leis perfeitas que ele fez. Os legisladores humanos, toda hora eles têm que estar alterando as suas leis, porque a sociedade ela evolui, a sociedade se modifica, a sociedade é dinâmica. Deus não. Deus, quando faz uma lei, ela é perfeita. Por isso que as leis de Deus existem desde que o mundo é mundo. Existem por toda a eternidade. E elas não mudam um único milímetro. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Mais um motivo para nós acreditarmos que não há essa intervenção extraordinária sobrenatural. Mas a gente tem que tomar cuidado para não acreditar que estamos desvalidos do cuidado divino, da providência divina. Acreditar que nós estamos sozinhos no mundo, mesmo acreditando em Deus, aquela ideia deísta, Deus criou o mundo, criou leis, e ele não interfere em nada. Não. Deus interfere no mundo, mas de acordo com as próprias leis que ele criou. Nesse sentido, existem muitos milagres na nossa vida, porque todos acontecem de acordo com a vontade de Deus. Então, por exemplo, a vida no nosso planeta, se o nosso planeta, do ponto de vista astronômico, fosse um pouco mais perto do Sol, não haveria vida, porque não teria como ter água, a água evaporaria por causa do calor do Sol. Se ele fosse um pouco mais distante, em padrões astronômicos, o planeta congelaria. Se um planeta não tivesse batido no nosso e o resultado dessa colisão cósmica fosse a Lua, nós não teríamos vida na Terra. Se o nosso Sol fosse maior ou fosse menor, nós não estaríamos aqui. Se nós tivéssemos surgido antes dos dinossauros, aquele meteoro que destruiu aqueles animais teria acabado com a nossa civilização. Se nós estivéssemos em certos lugares da nossa própria galáxia, provavelmente uma estrela de nêutrons, né, ou um buraco negro, destruiria tudo que nós conhecemos. São tantas chamadas coincidências para que a vida exista, para que a gente possa estar aqui, para que a gente possa existir enquanto espécie. A gente tem que ver nesses pequenos elementos, nessas pequenas pistas, a mão de Deus. E isso não é pouca coisa, não. O fato também de nós encontrarmos uma pessoa para construirmos uma família, para mantermos uma relação num mundo com tantas bilhões de pessoas, por que que aquela vai construir uma história conosco e não outra? Por que que ela apareceu no momento que nós estávamos suscetíveis a aceitar aquele ser humano para ser nossa companheira, nosso companheiro? São os pequenos milagres. A profissão que nós escolhemos, as condições, às vezes, para as quais nós nos mudamos para um determinado prédio, para uma determinada cidade, são as condições do destino, e nada mais é do que Deus agindo nas nossas vidas. Às vezes a gente não sabe que, por exemplo, para pegar um carro e ir a determinado local, se a gente tivesse saído um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde,
talvez um acidente, um assalto, talvez um fato excepcional, não nos deixasse chegar ao destino. Tudo isso é controlado por Deus. Como disse Jesus, não cai um fio de cabelo das nossas cabeças sem autorização do Pai. E a gente acha assim, um universo tão grande, são tantas estrelas, tantos planetas, tantas galáxias. Por que Deus vai se preocupar comigo? Ele é Deus. A gente não tem condições de se preocupar com cada célula do nosso corpo. A gente mal sabe o que cada órgão nosso está fazendo. A gente não sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Mesmo os carecas não sabem quantos fios tem no corpo. Deus sabe. Ele é perfeito. Porque Deus, ele é infinito em todos os seus atributos. Então, tudo o que acontece, acontece com a permissão de Deus. Mesmo as coisas ruins, que são resultado das nossas escolhas, sejam escolhas dessa vida, sejam escolhas que fizemos em vidas passadas, e que nessa vida nós temos que fazer as pazes com a nossa consciência, tudo isso acontece no momento certo, que temos a maturidade para entender o nosso processo, quando os nossos ombros estão fortes para que nós possamos carregar a nossa cruz. É Deus agindo nas nossas vidas. É uma pena que muitos colegas espíritas têm uma visão kármica, hinduísta, de uma contabilidade divina de partilha dobrada, crédito e débito. Então, toda ação vai gerar uma reação e proporcional, inversa, e não é assim. Nós não podemos esquecer quando Jesus ele é acarinhado por uma mulher pecadora e que os próprios discípulos, olhando para aquela mulher, colocando perfume nele, um perfume caríssimo, e eles pensando, puxa vida, ele não sabe que ela é uma pecadora, ele não sabe que esse perfume alimentaria tantos pobres. Jesus diz assim, todos os pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. E na primeira epístola de Pedro, nós encontramos uma frase que é fundamental para a nossa fé. O amor cobre uma multidão de pecados. Porque se o amor, não que o amor, ele é mágico, ele é miraculoso, então a gente pode fazer coisas erradas e é só a gente distribuir sopa para as pessoas desfavorecidas e está tudo resolvido. Não é assim. O amor, ele é o destino para a qual toda a pedagogia divina nos encaminha. Então, na própria visão espírita, tem que ter o arrependimento e a reparação do erro. Mas essa reparação do erro, ela pode ser dolorosa ou pode ser virtuosa, de acordo com a nossa capacidade de amar. E as oportunidades são dadas por Deus. Então, o parente difícil, o chefe complicado, o vizinho que testa a nossa paciência, as pessoas que são espinhosas na nossa convivência, nada mais são do que oportunidades para que a gente desenvolva em nós essa capacidade maravilhosa, que é a capacidade de amar. Não tem nada mais bonito que isso. E quanto mais nós amamos, mais nos aproximamos de Deus. Porque, em essência, o que nós encontramos na carta de João, Deus é amor. Deus é justiça, porque onde há injustiça não existe amor. Deus é previdência, porque quem ama, cuida. Então, sim,
Existem intervenções divinas na nossa vida. Agora, as intervenções, elas se dão através das pessoas. Deus ajuda as pessoas através das pessoas. Então a gente tem que estar bem atento para ver como Deus age nas nossas vidas. Vem através de um conselho de um familiar, um conselho de um amigo, às vezes numa conversa informal, numa padaria, às vezes vem numa notícia que nós ligamos no rádio, na internet, e ali Deus nos dá a resposta para aquilo que nós estamos precisando ouvir, para o direcionamento que nós temos que dar para os nossos destinos. Deus age no mundo através das pessoas. E para nós espíritas isso é muito sério, porque nós falamos assim, o espiritismo é o consolador prometido. Pois bem, o espiritismo só consola na medida que os espíritas forem agentes de consolo. Se os espíritas cruzarem os braços, se os espíritas ficarem mudos, se os espíritas ficarem indiferentes, não tem como o espiritismo consolar absolutamente ninguém. O consolo, ele é feito por seres humanos. Mesmo os médiums, se o médium não quiser passar uma mensagem, não tem ninguém que possa obrigar. É o uso do livre-arbítrio. Então, mesmo os médiums, para que os espíritos possam ser consoladores, os médiums têm que dar o seu sim. O seu livre-arbítrio não pode ser simplesmente ignorado. Por isso, da nossa responsabilidade. Então, nós, como agentes de uma transição planetária, que é para isso que o Espiritismo está no mundo, para ajudar o mundo a se tornar um mundo melhor, se nós espíritas não formos pessoas melhores, não vai funcionar. Porque é o sal da terra. Se o sal não serve para salgar, se o sal não serve para dar sabor, ele serve para quê? E quem está falando isso não sou eu. A gente encontra isso no Evangelho. Jesus falando, vós sois o sal da terra. Ele falava isso para os seus seguidores. E, curiosamente, nós espíritas nos colocamos como o cristianismo redivivo, ou seja, o cristianismo que volta, que retorna. Então nós somos o sal da terra. Então a gente não pode só ficar pedindo, 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 como se nós fôssemos mendigos. Nós somos agentes de transformação. É muito importante nós encontrarmos consolo no Espiritismo. Mas é mais importante, para nós termos paz, nós sermos agentes de consolo, uma vez que a gente entende a doutrina, uma vez que nós entendemos a proposta do Evangelho, nós nos tornarmos agentes de mudança e mudança para melhor, mudança com valores do espírito e não valores que mudam, que são os valores humanos, os valores do terra a terra, que o que é certo hoje é errado amanhã, o que é bom hoje pode ser ruim amanhã. Os valores espirituais, por estarem definidos como leis da natureza, leis morais, terceira parte do livro dos Espíritos, esses valores são perenes. Então, são valores que nunca vão mudar. São valores que sempre vão nos deixar alinhados, afinados com Deus. Quando nós formos esse agente de transformação, seremos também agentes de milagre, de milagres na vida das outras pessoas. Nós seremos o dedo de Deus, levantando aqueles que se encontram caídos, curando aqueles que se encontram enfermos, dando ânimo para aqueles que não têm mais esperança. Porque nós seremos a representação de Deus para essas pessoas.
Deus ajuda as pessoas através das pessoas. Talvez esse seja o maior de todos os milagres. Nós sermos médiuns de Deus. É uma cadeia de solidariedade, onde aqueles espíritos perfeitos, próximos de Deus, vão passando Deus passa as suas instruções para eles passam as instruções para os seus subordinados para os seus subordinados, e assim vai indo, numa cadeia de solidariedade, até chegar a cada um de nós, para que nós possamos sermos agentes de transformação para a melhoria na vida das pessoas. Esse eu acho que é o único milagre, se é que nós podemos dizer assim, porque é a intervenção de Deus no mundo, mas é uma intervenção de Deus no mundo segundo as suas próprias leis. É o único milagre que o Espiritismo entende. É aquela pessoa que era viciosa e agora é virtuosa. Aquela pessoa que era irada e agora é amorosa. Aquela pessoa que era egoísta e agora é altruísta. Aquela pessoa que era indiferente e que agora se preocupa. Não é um milagre? Não é algo muito bonito? E todos nós estamos convidados a participar disso. Todos nós estamos convidados a sermos agente desse milagre na vida das pessoas. Então, são os pequenos milagres da vida. Os pequenos milagres que tornam a nossa vida possível e muito melhor, de melhor qualidade.